Olá, o meu nome é Hugo Cardoso e sou o investigador responsável do projeto CORDD, que significa Corpus Oral dos Crioulos Indo-Portugueses de Dio e Damão. Este projeto tem por tema os crioulos indo-portugueses de Dio e Damão, que são variedades linguísticas que se situam naquele conjunto de línguas a que chamamos línguas crioulas, ou seja, línguas que resultam de processos de contacto linguístico intenso, muitas vezes em situações de desigualdade social, e que estão associadas a alguns fenómenos históricos e a alguns momentos históricos, como, por exemplo, os momentos coloniais e a presença colonial. No caso de Dio e Damão, é exatamente disso que se trata. Dio e Damão são dois dos termos que seguramente vão ser reconhecidos como fazendo parte daquela sequência que indicava as últimas colónias portuguesas na Índia, Goa, Damão e Dio, e de facto nestes territórios produziram-se variedades linguísticas a que chamamos de línguas crioulas, que têm um elemento português importante, daí que sejam tratados como línguas crioulas de base portuguesa, mas neste caso em contacto com diversas línguas indianas, em particular, no caso muito concreto de Damão e de Dio, a língua Gujarati, que é uma das línguas mais importantes da Índia. Bom, estas línguas são línguas que já foram trabalhadas, já foram estudadas, têm recebido alguma atenção, mas há algo que lhes falta quando as comparamos com outras línguas crioulas e até mesmo com outras línguas de base portuguesa, crioulos de base portuguesa da Ásia, que é um conjunto de gravações anotadas, transcritas, que possam ser disponibilizadas para quem quiser fazer investigação sobre elas. E nós, no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, temos já uma tradição muito longa na produção deste tipo de recursos, não apenas para as línguas crioulas especificamente, mas noutras áreas também. E este projeto tem um objetivo muito específico de criar um corpus oral destas línguas que possa ser disponibilizado online para quem tiver interesse. Em primeira análise, em princípio, será sobretudo útil para estudos linguísticos, mas este tipo de recurso é cada vez mais utilizado também por pessoas de outras áreas que têm interesses de ordem etnográfica, antropológica, para perceber não apenas como funcionam as línguas, mas também como funcionam estas comunidades e o que é que elas pensam sobre si próprias. Na realidade, os crioulos de Dio e Damão estão entre os primeiros que foram descritos e estudados entre o final do século XIX e o início do século XX, porque suscitaram o interesse de algumas das figuras cimeiras desse processo. No caso de Dio, um dos primeiros estudos sobre uma língua crioula foi exatamente sobre o crioulo de Dio e foi produzido por Hugo Schuchart, um linguista alemão que é considerado o pai da criolística. E no caso de Damão, e aqui está a ligação com a Faculdade de Letras, esse trabalho foi feito por alguém que acabou por ser professor, um dos professores fundadores da Faculdade de Letras. Estou a falar de Sebastião Rodolfo Delgado, que era um padre e filólogo goês. Entre 1902 e 1903 ele produziu uma descrição daquilo que chamou o dialeto indo-português de Damão, que é exatamente a primeira recolha e a única que nós conhecemos até aos tempos recentes de dados sobre o crioulo de Damão, e que se encontra neste volume, que inclui todos os seus estudos, ou vários dos seus estudos sobre línguas crioulas. E, portanto, o facto de Sebastião Rodolfo Delgado ter sido um dos fundadores, um dos primeiros professores da Faculdade de Letras como professor de sânscrito, parece-me interessante do ponto de vista, ou para entendermos que este interesse que nós temos aqui, ou esta história que nós temos aqui na Faculdade de Letras com o estudo das línguas crioulas e, em particular, os contextos asiáticos, não é algo simplesmente recente, mas tem uma profundidade histórica importante. O facto de estas duas localizações, apesar de não serem contíguas, terem uma história comum muito antiga, uma dinâmica de interação muito antiga, motivada também pelo facto precisamente de terem sido colónias portuguesas, ambas colónias portuguesas até 1961, e como resultado os dois crioulos, sabemos já, que têm muitas afinidades linguísticas. Não são equivalentes, mas têm muitas afinidades linguísticas e, portanto, faz sentido que integrem o mesmo corpus, sendo que os dados terão que ser devidamente mantidos separados para que se possam fazer estudos comparativos e, na realidade, uma das questões mais imediatas às quais poderemos responder com este projeto é exatamente tentarmos perceber
quais são os limites das suas semelhanças e das suas diferenças. No caso dos materiais que já existem, nós conseguimos trazê-los para este corpus porque neste projeto participam as duas pessoas que mais têm trabalhado sobre essas línguas. O professor Clancy Clements, da Universidade de Indiana, que trabalhou muito sobre o crioulo de Damão e que fez recolhas em Damão a partir de 1995, e no caso de Diu, eu próprio, que também tenho recolhas que fiz a partir de 2005. E, portanto, vamos, numa primeira fase do projeto, vamos recuperar estes dados e prepará-los para poderem ser disponibilizados no corpus, e vamos depois complementar esses dados com recolhas que terão que ser feitas agora no âmbito do projeto. E essas recolhas também têm uma outra particularidade interessante, porque tomamos a decisão de fazer recolhas não apenas em Diu, Damão e regiões circundantes na Índia, portanto, de onde as línguas são naturais e onde a comunidade está naturalmente presente, mas entendemos também fazer recolhas entre as comunidades diuenses e damanenses na diáspora, em particular em dois dos países para os quais se dirigem preferencialmente, que são Portugal e o Reino Unido. Portanto, vamos ter aqui um corpus com materiais orais que queremos que sejam de índole diversa, sobre temas diversos, sejam representativos de como a língua é utilizada por pessoas também diferentes, e neste caso momentos históricos diferentes, apesar de não muito afastados, mas momentos históricos diferentes de recolha e contextos diferentes de recolha também. A recolha dos dados modernos vai envolver naturalmente trabalho de campo, novo trabalho de campo, em Diu, Damão e algumas regiões limítrofes a Damão, onde a comunidade damanense também está presente, e depois, finalmente, entre as comunidades diaspóricas em Portugal e no Reino Unido. Isso, enfim, esse é o tipo de trabalho que eu já faço há alguns anos e implica, de facto, a deslocação até essas comunidades e depois uma interação significativa para conseguir obter os dados necessários. O facto de nós conseguirmos ter no mesmo corpus materiais que foram recolhidos a partir de 1995 e materiais que são recolhidos agora permite-nos ter alguma ideia de como a língua eventualmente se tem vindo a transformar nas últimas décadas. Mas há uma outra característica, uma outra razão importante para constituirmos este corpus, para além da pura disponibilização de dados para efeitos de estudo, que é a sua preservação. E o que acontece com estas duas variedades, como acontece com muitas outras línguas crioulas, em particular os crioulos chamados luso-asiáticos, que se desenvolveram na Ásia, é que são línguas que estão numa situação de grande fragilidade, que são cada vez menos usadas. Em Damão e Diu, uma vez que existe desde sempre até à atualidade também a presença da língua portuguesa, estabelece ainda uma relação complexa de competição entre estas variedades que as tornam frágeis e, portanto, este corpus também serve de alguma forma para salvaguardar o conhecimento destas línguas. E o facto de incluirmos aqui as comunidades na diáspora também nos vai permitir aferir até que ponto é que estas línguas continuam a ter uma realidade importante e uma vitalidade importante entre as comunidades diaspóricas, seja em Portugal, seja no Reino Unido, que para além disso são lugares que linguisticamente são diferentes e, portanto, pode haver aqui também algum impacto do contexto de acolhimento na utilização destas línguas. No caso concreto das línguas crioulas e destas duas em particular, as de Diu e de Damão, a importância tem a ver com várias coisas. Desde logo, estas línguas são elas próprias documentos que nos ensinam alguma coisa sobre a formação daquelas comunidades, sobre o período colonial que apenas terminou em 1961 e os processos de transformação linguística e social que aí se desenvolveram. Por outro lado, são línguas que estão associadas também a tradições muito particulares. No caso de Damão e Diu, o que é particularmente saliente são tradições que têm a ver com canções que ainda são, em alguns casos ainda são cantadas, noutros casos talvez não, e portanto há aqui todas as razões para além do interesse científico que as línguas têm em si, para também darmos alguma atenção à sua preservação e, eventualmente, com a expectativa de que a disponibilização deste corpus e o próprio processo de recolha e de difusão destes materiais possa chamar a atenção exatamente para a sua situação e, eventualmente, motivar algum tipo de inflexão no processo de perda que parece estar a ocorrer. As línguas crioulas, em geral, têm
tem tido muita atenção desde o final do século XIX, mas durante o século XX desenvolveu-se uma área muito específica, da qual, na realidade, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é uma praticante importante, porque temos aqui, de facto, uma concentração de interesse e de conhecimento sobre línguas crioulas. Nas últimas décadas, o estudo dessas línguas crioulas tem tido muitas dimensões, mas uma dimensão importante são os estudos comparativos, ou seja, a comparação entre diferentes línguas, eventualmente para conseguirmos perceber algum tipo de continuidades históricas, interligações entre elas. E isso faz-se muito, ou cada vez mais, com base em corpora, em coleções digitais que estejam disponíveis e que estejam preparadas para poderem ser trabalhadas desse ponto de vista. A verdade é que, no que diz respeito aos crioulos de base portuguesa, e em particular aos crioulos de base portuguesa da Ásia, os crioulos de Dio e da Mão estão entre os poucos que ainda não dispõem destes materiais. E, portanto, eu penso que o corpus tem esta vantagem de finalmente permitir que os estudos comparativos que se fazem envolvendo todas essas línguas ou esse conjunto de línguas passem finalmente a incluir também dados primários de Dio e da Mão. E isso torna todo o processo de investigação mais sólido, e esse é efetivamente um dos objetivos principais com a preparação deste recurso. Ora, os dados recolhidos vão integrar o corpus sob a forma de ficheiros multimédia, que podem ser áudio ou vídeo, dependendo daquilo que for adequado, com a respectiva transcrição, anotação morfossintática e tradução. E o objetivo é que nós vamos construindo este corpus ao longo do projeto, o que significa que, antes mesmo do final do projeto, começarão a ser disponibilizadas as primeiras gravações. Este corpus ficará alojado na página do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e, na realidade, vai juntar-se a uma série de outros recursos semelhantes que o Centro já produz.